Que tal a gente relembrar os velhos tempos? Pô, de novo você aqui, cara. Calma. Tô vendo aí que você tá relembrando, né, o Nintendo 64 e tal. Mas eu queria saber se você conhece um acessório chamado Nintendo 64 Disk Drive ou 64DD. Conhece? Não conheço. Por quê? Bem, se você não conhece, então eu vou falar dele pra você, beleza? A história conta que em 1994, a Sega e logo depois a Sony lançaram seus consoles de 32 bits no Japão e assim iniciaram pra valer a quinta geração de consoles. E ao invés de entrar nessa nova fase, a Nintendo preferiu manter o Super Nintendo, ou SNES, por mais algum tempo. Enquanto isso, investiu em tecnologia de ponta para seu próximo aparelho, no caso um console, não é? Então conhecido pelo nome do projeto Reality. E esse projeto Reality era o que? Era o Nintendo 64 ou 64, lançado em 1996. Tudo parecia estar pronto para mais uma geração com a Nintendo na liderança, que para muitos era apenas uma questão de tempo naquela época. Mario 64, ou 64, encantou o mundo dos videogames com sua incrível estrutura tridimensional. Wave Race e Pilot Wings foram eficientes ferramentas de demonstração do poderio técnico do console. E Mario Kart 64, ou 64, foi o blockbuster do console. Ele que mostrou o que o Nintendo 64 e a Nintendo eram capazes de fazer naquela geração. Pois é, tudo parecia estar se encaminhando naquele sentido, né? Da Big N, ou a Nintendo, dominar a quinta geração. Mas só parecia, porque havia alguns pequenos detalhes que incomodavam, como os limitados cartuchos, porque para quem não sabe, o Nintendo 64 trabalhava com cartuchos, enquanto seus concorrentes, ou seja, o PlayStation e o Dreamcast, trabalhavam com CDs, o que tinha uma capacidade de armazenamento muito maior, e também as produtoras terceirizadas e a imagem de aparelho infantil, que a gente não pode negar que, né, ele tem, o Nintendo 64 tem uma aparência de console infantil, só tem aparência mesmo, né? Mas de fato, o símbolo da virada da Sony sobre a Nintendo e a Sega foi o lançamento em 1997 de Final Fantasy VII, ou VII, para quem fala assim, não é? Um dos games mais lembrados e reverenciados até hoje pelos fanáticos de RPGs japoneses. E a partir daí o PlayStation engatou a quinta marcha e jamais foi alcançado por seus concorrentes, ou seja, Sega e Nintendo, não é? O Dreamcast e o Nintendo 64. Encerrando a geração como uma vitória, né, pra Sony, que era seu primeiro console, né? E por óbvio, é claro que a Nintendo não ficou de braços cruzados assistindo passivamente seu console ser espancado comercialmente pelo aparelho da Sony. Nada do que ela tentou fazer funcionou. Da parceria com a Rare e seus ótimos games, do lançamento de um clássico como Star Fox 64 e Zelda Ocarina of Time, o cartucho de expansão nada tirava a Sony da ponta de cima da tabela. Foi então que a Nintendo teve sua ideia mais... desculpa quem gosta da Nintendo e tal, mas foi a sua ideia mais idiota daquela geração e talvez uma das mais idiotas que ela já teve. Em dezembro de 1999, lançou no Japão o Nintendo Disk Drive, praticamente o Sega CD da Nintendo. Porque os gênios da Nintendo, que eu sinceramente não tenho nada contra, achei o Super Nintendo e o Nintendo 64 ótimos consoles, mas essa não tem como perdoar, Nintendo, desculpa. Mas os gênios da Nintendo inventam de lançar um aparelho de disquetes quando todo mundo já conhecia o CD e até o DVD. Tá, mas era só isso, ler disquete? Não. O objetivo dele também era aumentar a memória dos caros cartuchos do Nintendo 64 com os disquetes. E tudo isso aumentaria a capacidade de armazenamento para estelares 256 MB. Isso porque os surrados CDs do PlayStation e Saturn guardavam só 640 MB. Quase o dobro disso, né? Maravilhoso era essa ideia, não é? Fazer o quê? Então basicamente o Disk Drive era um leitor de disquetes que teria por objetivo aumentar a capacidade de armazenamento, assim podendo melhorar o gráfico e aumentar, né, mas aumentar o game, né? Então você tinha duas opções, quer dizer, as desenvolvedoras tinham duas opções. Então elas poderiam fazer um game só de disquete ou poderiam fazer um game de cartucho e disquete. O lançamento do Nintendo 64 Disk Drive foi cancelado para o ocidente.
Bem pessoal, então é isso, espero que tenham gostado, falou, obrigado e tchau!